noite, gente. Eu não sei qual horário que esse vídeo vai chegar até vocês, mas como de fato, quero agradecer a vocês pelas curtidas, tá? Pelas mensagens e dizer que eu vou tentar ser mais presente aqui no canal, né? Porque vocês sabem que eu sempre falei, eu tenho um trabalho fixo. Esse trabalho que eu faço na internet, ele é muito ainda secundário, né? Mas estou aí colocando minha cara a tapa para que muitas outras pessoas também acordem da mesma maneira que eu acordei. Enxergue a vida de uma forma diferente. Enxergue a vida com o intuito de ser uma pessoa melhor a cada dia. Isso não quer dizer que a gente não vai errar. Claro que a gente vai errar, eu erro. Entendeu? O problema todo é a gente entender que a gente não pode permanecer nesse erro. Ok? Se desculpar o mais rápido possível com a pessoa agredida e caminhar. Esse foi o intuito da nossa encarnação. Pois bem, o intuito de hoje é falar um pouco sobre Semana Santa, né? Nós entramos na Semana Santa. Hoje é segunda-feira da Semana Santa. E deixar assim um bate-papo, né? Sobre como é que um narcisista, depois de certo tempo, ele pode retornar para a sua vida em épocas festivas. Principalmente um narcisista religioso. É uma brecha e tanto para que ele se conecte ou que ele simplesmente apareça do nada depois de tanto tempo na sua vida. Ok? Por isso que eu falo para vocês, contato zero é importante por isso. E parar de extorquear, né? Parar de ficar vendo fotos, vídeos, qualquer tipo de informação que venha até você, dessa pessoa que não vai melhorar nunca. Muito pelo contrário. Todos nós sabemos que com o tempo, com a idade, ela só vai piorar cada vez mais. Né? Então, o intuito do vídeo de hoje é deixar um pouco as experiências que eu passei com o narcisista nesse período. Ou seja, foi uma época que realmente eu ganhei presença, né? Tive a presença na igreja, nós fomos para a igreja, nós oramos na igreja. E no final de um tudo, eu vi simplesmente uma das rachaduras na máscara do narcisista cair dentro da igreja. Ou seja, a pessoa deu uma crise alegando que estava com um problema de falta de tempo, falta de horário, impossibilidade de cumprir uma agenda, ou seja, de cumprir aquilo que foi prometido dentro de um relacionamento. Ok? Então essa pessoa, no meu ver, ela, por ser um narcisista grandioso, oculto e religioso, olha só quantos adjetivos numa só pessoa. Você tem que estar bem esperto, bem atento para detectar todos esses detalhes. Pois bem, quando isso aconteceu, essa rachadura na máscara, eu fiz a seguinte pergunta: que tempo é esse? Já que você faz as suas coisas e pensa que ninguém está vendo que você está fazendo as coisas erradas. Você está se auto-sabotando, você está se enganando a si mesmo. Não a mim, porque eu já estou desperto. Da mesma forma que você pensa que está me manipulando, e você pensa que está guiando a minha vida, me controlando, infelizmente, esse período já se passou depois de um mês que a gente começou a se encontrar, começou a sair. Eu comecei a entender os padrões. E o mais rápido possível eu queria sair dessa relação.
Só que eu não poderia ser o explosivo, ser o maluco, né? Ser o culpado de toda a nojeira, sujeira que a narcisista na época plantou e pessoa que eu não estava percebendo nada. Enfim, o canal que ela fez para manipular, trair, julgar, disfarçar, mentir, descartar e fazer o roubo depois, foi o canal que eu usei para poder estudar mesmo, para poder entender um pouco da mente doentia dessa pessoa. Enfim, esse é um período fértil para nós viver. É um período em que não só as lembranças de você ter sido um empata, de levar um presente, fazer um almoço numa sexta-feira santa, entregar um bombom, levar um presente, né, no domingo de Páscoa, assistir uma missa, ir para uma missa com essa pessoa e praticamente passar o dia em família, onde todos sabem quem realmente é o narcisista, é um caminho fértil para que esse narcisista volte para a sua vida. Então, gente, você já tem todos os detalhes, todos os segmentos que o narcisista pode usar para tentar voltar para a sua vida. Agora a pergunta é que não pode deixar calar. Você quer viver isso, esse ciclo abusivo, eternamente? Você quer viver sendo obsidiado por forças espirituais invisíveis ao seu olho carnal? Sugado, destruído, espiritualmente, uma pessoa que não vai mudar nunca? Eu acho que não vale a pena. Eu acho que a pessoa que comete, eu não vou dizer que a pessoa é mais doida que o narcisista, mas é uma pessoa que precisa de cuidado. Como eu precisei muito de entendimento para poder sair desse ciclo abusivo. E a forma que eu usei foi começar a acelerar o processo de descarte, acelerar o processo de briga, de interrogação, de perguntas, de atrito, para que o narcisista sentisse que a máscara dele comigo estava ruim. Então foi o que eu realmente fiz. Então, gente, fique muito esperto, porque o narcisista, por mais que a gente queira achar que não, que a nossa mente acha que tudo aquilo que nós vivemos no início é o narcisista no seu dia a dia, né? Aquele espelhamento, aquele cuidado, aquela atenção, aquele carinho, né? Aquelas 24 horas que fica te ligando para saber o que você está fazendo, se já comeu, se já tomou café, se já tomou banho, se já foi trabalhar, etc, etc. Isso é mais nada, nem menos, nem mais nem menos do que uma forma do narcisista te controlar. Então, esteja bem esperto para isso. Um outro ditado é dizer para vocês uma situação assim, o narcisista, por ser uma pessoa promíscua, uma pessoa que se relaciona com qualquer um, qualquer idade, do mais velho até o mais novo, do mais limpo ao mais sujo, dos lugares mais adequados aos lugares menos adequados possível. O narcisista, ele faz parte do grupo de risco, do DST. Para quem nunca não sabe, o grupo de risco do DST é o grupo de risco de doenças sexualmente transmissíveis, ok? Porque ele não se cuida, ele se relaciona com qualquer um, ele não usa qualquer tipo de preservativo, ele não usa qualquer tipo
de remédio que possa, enfim, a mente dele é uma mente doentia. Então ele faz parte desse grupo de risco. Então, gente, é um problema sério, porque eu já tive uma conhecida que depois de um certo tempo, o marido tinha ido embora, uma mulher religiosa, uma mulher já de certa idade, ela se separou, o marido foi embora, conheceu uma piriguete, né? Uma ótima mulher, desculpa, uma ótima mulher na rua, e foi embora com essa mulher. Depois de um certo tempo, ele voltou para casa. Passados assim, 1 ou 2 anos, ele voltou para casa, pediu desculpa à mulher, e ela, por ser uma pessoa muito religiosa e cuidadora, ela que na época ela cuidava dos meus filhos, que eram muito pequenos, ela aceitou esse marido de volta. Só que aí foi o grande erro. Tiveram relações, depois de 3 a 6 meses, acho que mais ou menos foi esse período, ele adoeceu. Ficou internado um bom tempo e veio o diagnóstico que ele tinha HIV. Aí tu imagina, gente, o impacto que foi na mente dessa senhora. Uma mulher trabalhadora, uma mulher aposentada, uma mulher cuidadora, uma mulher religiosa, enfim, uma mulher que tinha uma vida ativa. A mulher teve um impacto tão grande que, assim, quando o marido adoeceu, acho que foi coisa de semanas ou um mês no máximo. Não estou bem lembrado na época, mas acho que foi por esse período, um mês e pouquinho no máximo. O marido veio adoecer e veio a falecer. A sorte que na época, né, eu estava tendo um lançamento ainda, estava em fase experimental, os remédios, não, porque é para HIV, né? Então, hoje, ela ainda consegue se tratar através desse medicamento, né? Desse coquetel. Mas a vida dessa senhora não voltou a ser a mesma coisa que antes, né? Ela teve todos um cuidado, o psicológico dela entrou em parafuso, entrou em declínio. Então, gente, é assim, eu estou contando essas histórias para que isso fique bem gravado na mente de nós todos. Uma mulher religiosa, uma mulher prestativa, uma mulher que cuidava dos netos, cuidava dos filhos, cuidava da casa, cuidava do marido, cuidava da sua religião. Aí eu falo para você, Deus não desamparou, mas ela teve o livre-arbítrio. Será que se hoje, com todo o conhecimento, com toda a internet que nós temos, né, a, a mão, a informação, né, será que hoje em dia, será que ela se envolveria? Acho que sim. Porque a gente pensa assim, uma pessoa que a gente ama, uma pessoa que a gente é casado há muito tempo, que a gente quer bem, quer o bem, que não vai voltar para o seu caminho, né? Vai reconhecer o caminho de casa, né? Então, esse é o meu intuito hoje, gente. Deixar bem frisado isso para vocês, que estamos numa semana, uma semana de uma semana de oração, uma semana de jejum, uma semana onde é o fim da quaresma também, né? Mas é uma semana também onde nós temos que refletir bastante. Porque se a gente está num relacionamento tóxico, cabe a gente identificar e sair o mais rápido possível. Porque ninguém vai vir para te salvar. Ninguém vai vir para falar para você, eu estou aqui, vem comigo. Ninguém. Então, é você que tem que se curar, é você que tem que se libertar disso tudo. E depois de um certo tempo, você vê que a sua vida vale a pena. Vale a pena você impor limites, botar barreiras, não ser uma pessoa dramática, negativa,
medrosa, mas ser uma pessoa que entende que o limite foi feito para isso. Onde termina o direito de um, começa o seu. Então, narcisista é isso aí. Narcisista aí não vai mudar. O narcisista religioso, ele mente, ele se envolve com se, se bobear. Eu vi uma história uma vez, que ele se envolve até com o padre, né, dependendo da situação. Se envolve com o padre, se envolve com as pessoas que prestam serviço à igreja, que, como é que se frequentam a igreja, nos seus retiros, né? Hoje em dia tem muita academia para idoso, né? Nas igrejas, tem aquele centro de estudo bíblico, né? Então ali ele vai cativando, ele vai se infiltrando como um verdadeiro lobo em pele do cordeiro. E no final da história, ele ainda fala que aquelas pessoas que ali estavam com ele, tratando-o bem, desejando a ele o bem, ele ainda fala que são pessoas insuportáveis. Pessoas que ele agiu tão legalmente, mas são pessoas que ele não gosta nem de ficar perto. Esse é o narcisista religioso. Para você ter uma noção como é que eles são doentios. Tá ok, gente? Então, fique esperto. Não caia mais nesse conto, nessa história, nessas mentiradas. Estude o máximo que vocês puderem sobre o assunto. E vocês vão ver que conhecimento é poder. Tá ok, gente? Obrigado a todos aí. Fiquem todos na paz e boa Páscoa. Boa semana de Páscoa para todos. Tá ok? Obrigado aí, gente.